trabalho assalariado representa a relação socioeconômica entre trabalhador e empregador. Trabalhadores vendem a força física ou intelectual em troca de salário sob as regras estabelecidas no contrato formal ou em formação de prestação de serviço. As operações ocorrem em mercados nos quais remunerações são determinadas em níveis mercadológicos, levando em conta a concorrência entre empresas. Em troca dos salários pagos, o produto produzido se torna a propriedade indiferenciada do empregador, salvo em casos especiais, como a aquisição de propriedade intelectual de patentes, nos Estados Unidos, onde os direitos são atribuídos ao inventor original. Um trabalhador assalariado é uma pessoa cujo principal meio de renda está na venda do trabalho. A modalidade assalariada nas modernas economias mistas representa a forma dominante de organização do trabalho. Embora as atividades ocorram após a estrutura, os acordos salariais são confundidos com atribuições de classe, de modo que trabalho assalariado pode ser julgado apenas como mão de obra não qualificadas, semi-qualificadas ou manual. Trabalho e pobreza. Sistema de salário. Emprego na garantia de riqueza. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima que até 40% dos trabalhadores pobres não ganham o suficiente para manter suas próprias famílias. Por exemplo, na Índia, a maioria dos pobres é assalariada, de modo crônico, no emprego formal. Os trabalhos são inseguros e de baixa remuneração. Não oferecem nenhuma possibilidade de acumular riqueza para evitar riscos. Este problema parece ser causado por probabilidade crescente de crescimento simultâneo das oportunidades de emprego. Oportunidades de emprego e aumento da produtividade do trabalho, desde que também se traduza em maiores salários, são necessários para combater a pobreza e também pode levar ao crescimento do número de trabalhadores pobres. Por este motivo, alguns especialistas promovem a criação de qualidade e não quantidade em políticas de recrutamento no mercado de trabalho. Esta abordagem faz destacar a produtividade e ajuda a reduzir a pobreza no leste da Ásia, mas o impacto negativo está começando a aparecer. No Vietnã, por exemplo, o crescimento do emprego diminuiu enquanto o crescimento da produtividade continuou. Além disso, o aumento da produção não conduz com os níveis de salário. Sindicatos são instituições que possuem o objetivo de defender os trabalhadores. As classes se reúnem no sentido de reivindicar maiores salários contra os oferecidos por empresas ou poder público. Quando há demissões em massa, os representantes sindicais também agem para reivindicar direito trabalhista e humano. Para o período, a mão de obra feminina e de crianças era bem mais barata. Hoje não muito diferente, porém com a diferença entre o salário do homem e da mulher, mas ainda existe essa diferença. O que faz a mesma função, tanto o homem quanto a mulher, eles ainda recebem um salário menor. Enfim, voltando a essa concorrência entre os capitalistas, um querendo destruir o outro para pegar o seu público, para pegar a sua clientela, eles reduzem o preço, pois como eles estão com equipamentos melhores e estão vendendo mais barato, ele começa a combater os seus concorrentes. Porém, ele não abaixa o seu valor de uma forma considerável. Ele abaixa apenas para deteriorar o seu concorrente. Porém, o seu concorrente também começa a comprar equipamentos melhores. E começam os dois a terem o mesmo preço. E o outro também já começa a ter um equipamento melhor. Enfim, fica uma guerra entre quem tem um equipamento melhor, quem é que produz mais gastando menos. E essa concorrência de quem gasta mais, quem produz mais com menos, vai só barateando os valores dos produtos. Porém, esse barateamento provém da onde? Provém da melhoria, da evolução das máquinas e da menor mão de obra. Do menor gasto em mão de obra, ou seja, uma escala maior de produção, tendo cada vez mais menos capitalistas com mais poder de capital.
E os operários, por essa vez, como cada vez menos terá trabalho para eles, que eles se submetem? A uma concorrência entre os próprios operários, que cada vez mais vendem a sua força de trabalho para poder ter esse emprego. Por isso que para o capitalista é bom ter o desemprego, é bom ter essa taxa alta de desemprego. Isso era dito em 1849. Atualmente, nada mudou. Quanto maior a taxa de desemprego, melhor para o capitalista. Tem uma teoria que diz que o bom mesmo é de 25% da população em desemprego. Como tem uma baixa população em desemprego, essa concorrência é menor, ou seja, a mão de obra valoriza. Quando tem uma alta taxa de desemprego, a mão de obra desvaloriza. Então, para os capitalistas, o bom é ter uma concorrência e uma alta taxa de desemprego, para que os que estiverem desempregados venderem essa força de trabalho para os capitalistas. Esse texto ele retrata bem o que é o assalariado e o capital. O que quer dizer? Quanto mais o assalariado é explorado, maior é o crescimento do capital. E quanto menor é o crescimento do capital, quanto maior é essa repartição do capital, maior é o poder aquisitivo dos operários, maior é o salário desses operários. Ok, brigadão pessoal, e esse foi o meu resumo que eu tenho desse texto. Falou! Em sua maior importância, o capitalista deseja é sempre o aumento do seu capital, ou seja, essa continuação da exploração da mão de obra. E essa mão de obra recebe o salário. Como se diz, todos esses operários são assalariados. Eles vendem a sua mão de obra para terem a sua existência. O aumento de salário nem sempre quer dizer uma melhoria de condição de vida. E nem sempre também a manutenção do salário representa a manutenção das condições de vida. Em uma primeira situação que é falada no texto, é a seguinte: se ele aumentou o salário, o capitalista aumentou o salário desse operário, representa que ele teve um lucro maior e agora aumentou um pouco o salário desse seu operário. Mas esse lucro maior é muito maior do que esse percentual que o operário ganhou em aumento. Ou seja, ele representa uma exploração maior que o operário teve no decorrer do tempo. Em uma outra situação que ele fala da manutenção salarial, representa que o operário, vamos dizer, um valor hipotético aqui, ganha 100 marcos. 100 marcos, daqui a 3 meses, 6 meses, enfim, ele continua ganhando esses 100 marcos. Isso quer dizer que ele teve uma melhoria de vida, ou que perdeu, ou que manteve? Ora, na seguinte situação que ele deu, ele poderia piorar a sua vida, porque em 6 meses os outros produtos poderiam ter sido valorizados. Exemplo, arroz, trigo, enfim, roupa. Como esses materiais, essas matérias valorizaram e o salário do operário continuou na mesmice, o que quer dizer que teve uma perda real do seu salário. Aparentemente manteve, mas se você for fazer uma comparação com o que ele poderia, com o poder de compra que ele tinha há 6 meses atrás e o que ele teria agora, ele teve uma perda. Ou seja, ele continua em uma situação de exploração, continua em uma situação que ele pensa que está na mesma, porém ele está na perda. Em nenhum momento o texto fala em inflação e deflação. Ele faz mais comparações de valores. Ele faz mais comparações de diretamente proporcional e inversamente proporcional.
Essa concorrência que existe entre empresas também altera o valor dos produtos. O que eu estou falando nesse momento é o que está na quinta parte do texto, que ele fala da concorrência entre os capitalistas. O que é essa concorrência entre os capitalistas? O capitalista ele quer sempre aumentar o seu capital, quer sempre produzir mais e vender mais. Como já havia falado em uma parte do texto, que o que produz o valor do produto, como você determina o preço de uma mercadoria. É só o valor da matéria-prima? É o valor da exploração? O que determina esse valor é essa concorrência? Sim, é principalmente a concorrência. E o capitalista, ele tende a ser explorador e ter essa vontade de sobreposição sobre os seus adversários, sobre os seus concorrentes. Então, o que ele faz?